Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos continuar falando sobre dependência e independência linear. Vamos começar falando de um teorema que trata do vetor nulo em um conjunto de vetores. Então, o teorema fala o seguinte: item A. Um conjunto finito de vetores que contenha o vetor nulo é linearmente dependente. Item B. Um conjunto de exatamente um vetor é linearmente independente se e só se esse vetor não é o vetor nulo. Item C. Um conjunto de exatamente dois vetores é linearmente independente se e só se nenhum dos dois vetores é um múltiplo escalar do outro. Bom, pessoal, vou comentar aqui o item A e vou deixar o item B e o C como exercício. Nós vimos que, dado R vetores em um espaço vetorial V, para que esses R vetores, a gente verifique se eles são LIs ou LDs, nós podemos escrever uma equação como A0, V0, mais um A1, V1, mais um A2, V2, mais reticência, mais AN, VN, igual ao vetor nulo, se implicar apenas na solução trivial, ou seja, A0 igual a 1, que é igual a 2, que é igual a reticência, que é igual a N, que é igual a 0, esses vetores são LIs. Se existir algum AI tal que seja diferente de 0, então esses vetores são LDs. Bom, nosso vetor nulo ele pode ser escrito como 1 a 0 vezes 0, mais 1 a 1 vezes 0, mais 1 a 2 vezes 0, mais reticência, mais 1 a N vezes 0. Ou seja, para que essa igualdade seja satisfeita, a gente pode ter AI diferente de 0. Portanto, nesse caso, nós concluímos que o vetor nulo, estando no conjunto, os vetores são LDs. Bom, agora nós vamos fazer uma interpretação geométrica de dois vetores no R2 e no R3. Então, se dois vetores no R2 ou no R3 estão sobre uma mesma reta, esses vetores eles são linearmente dependentes, ou seja, eles são LDs. Se eles estão sobre retas distintas, eles são LIs. Então, aqui nós temos uma figurinha no R3. Então, mostra aqui para a gente dois vetores, V1 e V2, sobre uma mesma reta. A primeira figura. Então, esses dois vetores são LDs. A segunda figura também nos mostra dois vetores sobre uma mesma reta, mesmo sendo opostos. Nesse caso, eles também são LDs. A terceira figura nos mostra dois vetores sobre retas distintas. Portanto, nesse caso, eles são LIs. Agora, vamos pegar três vetores. Então, vamos pegar três vetores no R3. Então, três vetores no R3 são linearmente dependentes se eles estão sobre o mesmo plano. E eles são linearmente independentes se eles não estão sobre o mesmo plano. Então, aqui, a figurinha 1 nos mostra três vetores no mesmo plano. Portanto, eles são LDs. A figurinha 2 também nos mostra três vetores no mesmo plano. Nós temos aqui, inclusive, dois vetores sobre uma mesma reta. Eles são LDs. Na figura 3, nós temos três vetores que não estão em um mesmo plano. Portanto, eles são LIs. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre dependência e independência de funções. Bom, aqui não existe uma regra para verificar se duas ou mais funções são LIs ou LDs. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui f1 igual a x e f2 igual a seno de x, essas são funções LIs. Por que elas são funções LIs? Porque não existe um k tal que x seja igual a k vezes seno de x para todo x. Então, essas duas funções, elas são funções LIs. Mas se nós pegarmos a função g1 igual a seno de 2x e g2 igual a seno de x cosseno de x, essas duas funções, elas são LDs. Por que elas são LDs? Porque seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Portanto, G1 é igual a 2 vezes G2. Uma é múltiplo da outra, portanto, elas são LDs. Vou pegar um outro exemplo. Dadas as funções f1 igual a seno ao quadrado de x,
F2 igual a cosseno ao quadrado de x. E F3 igual a 5. Verifique se elas são LIs ou LDs. Bom, para verificar se elas são LIs ou LDs, nós vamos fazer aqui a nossa equação. K1 vezes o vetor 1, mais um K2 vezes o vetor 2, mais um K3 vezes o vetor 3, é igual ao vetor nulo. Se existir apenas a solução trivial, elas são LIs. Se existir algum KI diferente de zero, elas são LDs. No nosso caso, os vetores são as nossas funções. Então, nós vamos ficar aqui K1 vezes seno ao quadrado de x, mais um K2 vezes cosseno ao quadrado de x, mais um K3 vezes 5 igual a zero. Vamos fazer K1 igual a K2. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos, por exemplo, fazer K1 igual a 5. Por exemplo, vamos botar valores aí nessa equação. Bom, aí podemos colocar os 5 em evidência. Fica 5 que multiplica seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, mais um K3 vezes 5. Então, se eu fizer um K3 igual a menos 1, nós vamos conseguir que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, se K1 é igual a 5, K2 é igual a 5 e K3 é igual a menos 1, essa equação ela é verdadeira. É uma solução para essa equação. Bom, então existem KIs diferentes de zero, tais que satisfazem essa equação. Portanto, se existem KIs que são diferentes de zero, que satisfazem essa equação, nós temos que as funções são LDs. Mas essa regra, gente, não existe uma regra para verificar a dependência e a independência entre funções. Então, nós vamos introduzir aqui a definição de Wronskiano. O que é o Wronskiano? Se nós temos N funções com suas enésima menos 1 derivadas, todo intervalo de menos infinito a infinito, então determinante que a primeira linha tem as funções, a segunda linha tem a primeira derivada das funções, e a enésima linha tem as derivadas enésima menos 1 das funções, esse determinante é chamado Wronskiano, das funções f1, f2 até fn. Nós vamos utilizar a definição do Wronskiano num teorema que nós vamos falar a seguir. Bom, gente, como nós falamos anteriormente, se nós temos n vetores, para verificar se esses n vetores são LIs ou LDs, basta a gente verificar a equação K1 vezes o vetor 1, mais um K2 vezes o vetor 2, mais um Kn vezes o vetor n igual ao vetor nulo. Se houver apenas a solução trivial, ou seja, todos os KIs igual a zero, os vetores são LIs. E se houver algum KI diferente de zero, os vetores são LDs. No caso aqui, os nossos vetores são as funções. Bom, vamos supor que esse cara tem alguma solução não trivial. Ou seja, existe algum KI diferente de zero. Bom, nós podemos escrever essa equação aqui como K1 vezes F1 de x, mais um K2 vezes um F2 de x, mais reticência, Kn vezes Fn de x. Isso igual a uma função nula. E podemos fazer isso para as funções e também para as derivadas, para as n-1 derivadas. Bom, nós temos aqui um sistema onde as variáveis são K1, K2 até Kn. Então, vamos escrever esse sistema na forma matricial. Bom, gente, os elementos da nossa matriz, os coeficientes, né, são os elementos do Wronskiano. O Wronskiano nada mais é que o determinante da matriz dos coeficientes. Então, o teorema fala o seguinte: se as funções f1, f2 até fn tiverem as n-1 derivadas contínuas no intervalo de menos infinito a infinito, e se o Wronskiano dessas funções for diferente de zero em algum ponto no intervalo de menos infinito a infinito, então essas funções formam um conjunto linearmente independente de vetores no espaço vetorial das funções deriváveis. Gente, eu tenho que chamar a atenção aqui o seguinte: o teorema garante que se o Wronskiano for diferente de zero em algum ponto, as funções são LIs. Agora, se o Wronskiano der zero, o teorema não garante nada.
tá? Então, vamos aos exemplos. Exemplo 1. Dadas as funções f1 igual a x ao quadrado, f2 igual a x e f3 igual a 1, utilize o Wronskiano para analisar se as funções dadas são LIs ou LDs. Bom, o Wronskiano é o determinante, onde na primeira linha nós temos as funções, na segunda linha nós temos a derivada primeira da função, na terceira linha nós temos a derivada segunda da função. Calculando esse determinante, que vocês sabem calcular, esse determinante é igual a menos 2. Ou seja, o que nós podemos concluir? O determinante é diferente de zero, portanto, essas funções são LIs. Vamos ao exemplo 2. Dadas as funções f1 igual a seno ao quadrado de x, f2 igual a cosseno ao quadrado de x e f3 igual a 5, verifique se elas são LIs ou LDs utilizando o Wronskiano. Então, vamos lá. O Wronskiano é o determinante. Primeira linha são as funções. A segunda linha, a derivada primeira das funções. Qual a derivada de seno de x ao quadrado? Seno de x ao quadrado é a mesma coisa que seno de x, tudo elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes seno de x vezes a derivada do seno, que dá cosseno de x. Derivada do cosseno ao quadrado de x, também aplicando a regra da cadeia, dá menos 2 vezes seno de x cosseno de x. A derivada de 5 dá 0. Gente, 2 seno de x cosseno de x é a mesma coisa que seno de 2x. Qual a derivada do seno de 2x? 2 cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que dá 2. Qual a derivada de menos seno de 2x? Cosseno de 2x vezes 2 vezes o menos. Então, dá menos 2 cosseno de 2x. E a derivada de 0 é 0. Se formos calcular esse determinante, né? Vocês sabem calcular, esse determinante vai dar 0. O que a gente pode concluir daí? A gente não pode concluir nada. O Wronskiano, quando dá 0, nada se pode concluir. Tá? Então, a gente sabe que essas funções, elas são LDs, porque a gente resolveu a equação K1 vezes F1 mais um K2 vezes F2 mais um K3 vezes F3 igual ao vetor nulo e achamos KI diferente de zero que satisfazia essa equação. Pelo Wronskiano, não podemos concluir nada. Bom, vamos a um outro exemplo. Dado que as funções f1 igual a x ao cubo e f2 igual ao módulo de x ao cubo. E vamos utilizar o Wronskiano para verificar se é LI ou se elas são LDs. Bom, vamos utilizar a definição de módulo de x ao cubo, que é igual a x ao cubo se x for maior ou igual a 0. E é igual a menos x ao cubo se x for menor que 0. Então, nós vamos calcular aqui dois Wronskianos, para x maior ou igual a 0 e para x menor ou igual a 0. Percebo bem que para qualquer x, o Wronskiano é sempre 0. O que isso nos garante? Isso não nos garante nada. Então, nós temos que tentar resolver isso aqui. Bom, então vamos lá. Para verificar se é LI ou LD, nós vamos fazer um K1 vezes F1 mais um K2 vezes F2 igual a vetor nulo. Gente, F1 é x ao cubo, F2 é módulo de x ao cubo. Não existe um KI e um K1 e um K2 diferente de zero, que essa equação é satisfeita para todo x. Ou seja, essa função x ao cubo e módulo de x ao cubo, em todo intervalo, de menos infinito a mais infinito, elas são LIs. Tá? Então, o fato do Wronskiano dar 0 não implica dizer que as funções são LDs. Tome cuidado. Agora, observe. Nesse caso, dessas funções, se a gente quebrasse o intervalo, se a gente definisse f1 igual a x ao cubo e f2 de x igual módulo de x ao cubo para x maior ou igual a 0, então nós teríamos valores para K1 e K2. K1 seria 1 e K2 seria menos 1, de forma que K1 vezes F1 mais K2 vezes F2 igual ao vetor nulo fosse satisfeita. Então, se quebrar o intervalo, essas funções são LDs. A mesma coisa vale para x menor que 0. Se x fosse menor que 0, bastaria fazer K1 igual a 1 e K2 igual a 1. E a equação K1 vezes F1 mais K2 vezes F2 igual ao vetor nulo seria satisfeita também, para um KI diferente de 0. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.